Senhor, nós queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Por favor, Senhor, que a Tua palavra, nós sabemos que é viva e eficaz e penetra no profundo. Por favor, que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Por favor, transforme o nosso coração que é mau, que é pecador. Por favor, nos auxilia, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Se estamos aqui hoje é porque nós reconhecemos essa Tua bondade, esse Teu reinado sobre o universo, porque nós reconhecemos a Tua poderosa mão sobre nós, Tua graça e Tua misericórdia, e nós contamos com isso, nós precisamos disso, Senhor, porque os nossos pecados faziam separação entre nós e o Senhor, Pai. Hoje, através da Tua graça, a Tua misericórdia, é o sacrifício do Teu Espírito Santo, do Teu Filho na cruz, foi suficiente para nos dar essa liberdade, nos dar esse acesso ao Senhor, Pai. Por favor, nós queremos pedir mais uma vez a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bem, eu proponho aí um tema que seria a incredulidade da multidão, né? Jesus confronta a multidão nesse texto que a gente vai ler, e após isso ele se revela à multidão, né? E a multidão responde a essa confrontação e a essa revelação de várias formas diferentes. Eu espero que seja de uma forma bem clara, para que a gente no final pense um pouco mais como a gente tem respondido a esse processo de revelação do Senhor às nossas vidas, tá bom? Que seja assim. O texto tema é João, o texto tema base é João capítulo 7, versículos 25 até o 44, tá bom? Então se você está com a tua Bíblia aí, por favor, abra. Bom, nessa sessão João vai mais uma vez, né, vai confirmar, né, as afirmações de Jesus sobre a sua identidade como Messias e o Filho de Deus, né? Então, ele focou sobre a origem e a cidadania divina do próprio Cristo. Enquanto alguns criam nele, nesse tempo, os líderes religiosos ficavam ainda mais furiosos com ele e planejavam prendê-lo, né? Então, a pergunta para a gente pensar é: o coração do homem recebe de formas diferentes. Há os que se convencem do discurso, há os contrários também, né? Aqueles que são contrários àquela verdade que está sendo dita. Há aqueles que são hostis, né? Então eles se armam de uma forma, se prendem de uma forma que eles não conseguem assimilar aquela verdade que está sendo dita. E há também aqueles que se confundem, né? Que ficam meio confusos. Você vai perceber nesse contexto que os opositores a Jesus, né, os saduceus e os fariseus, eles não conseguem ter uma prova concreta contra Jesus, mas ao mesmo tempo eles confrontam Jesus, né? Eles querem pegar Jesus e eles falam mal de Jesus por trás. E aí as outras pessoas, a multidão fica confusa, né? Porque eles querem saber se aquele é o Messias mesmo ou não. E nesse meio tempo, os fariseus e saduceus, eles não conseguem provar. Então eles ficam esperando, né, a comprovação dos saduceus e fariseus, ou a confirmação que ele é o Messias. Então a multidão fica confusa e responde de várias maneiras diferentes. Interessante que os fariseus e os saduceus aparecem várias vezes na Bíblia juntos contra Jesus, né? Mas eles são opositores uns aos outros, né? Eles são de escolas farisaicas ou judaicas diferentes. Além do que, os saduceus eram ricos, era de uma posição financeira muito alta. Então eles se opunham aos fariseus por diversas maneiras. Mas a exemplo de outros textos, nesse texto aqui, eles se juntam, apesar do ódio que tinham um contra o outro, eles se juntam para se levantar contra Jesus. Porque o ódio deles para com Jesus era maior ainda.
Agora é interessante porque Jesus nunca fez nada para que esse ódio surgisse no coração deles. Pelo contrário, tudo que Jesus fez foi para confirmar a esperança que eles tinham de um Messias. Tudo que Jesus veio, fez e falou, confirmava aquilo que eles esperavam. Mas a intenção dos fariseus e dos saduceus não era saber realmente se ele era o Messias, né? Eles tinham oposição ferrenha contra Jesus, porque eles talvez até sabiam que eram o Messias. E assim eles não queriam que o Cristo fosse revelado por algum motivo, né? Talvez por causa da política. Jesus se tornou uma pessoa muito conhecida e muito admirada, né? Não só pelos seus milagres, mas por sua postura, né? Então eles estavam se opondo ao próprio Jesus por causa disso. Você vai lembrar, tem um texto, passagem que os discípulos de Jesus vão até, ou melhor dizendo, na manhã, quando Jesus ressuscita e sai do túmulo, aquela pedra que tinha aproximadamente umas 2 toneladas, que fechava a porta do sepulcro, e ela era rolada, né, de cima para baixo, para que ela se encaixasse na porta do sepulcro. Essa pedra tinha aproximadamente 2 toneladas. E aí aquela guarda pretoriana, aquela guarda que estava ali na frente, que era o BOPE da época, né? Eles eram treinados para aquela função, eles se revezavam em turnos, e se eles não cumprissem a missão, afinal, missão dada é missão cumprida, né? Se eles não cumprissem a missão, eles poderiam ser até mortos. Por isso que naquele dia, quando Jesus ressuscita, aquela pedra rola e nenhum deles ouve barulho nenhum, e eles confirmam que Jesus ressuscitou, e eles correm para o líder dos fariseus e saduceus e falam: olha, deixa eu contar um negócio para vocês, o cara ressuscitou, o cara não está lá, como que a gente faz? Naquele momento aquele líder podia dizer: você deixou fugir, você enganou, vocês estão mentindo, vocês permitiram que os discípulos deles roubassem. Ele não diz isso. Na mesma hora ele fala: tudo bem, em outras palavras, fiquem tranquilos, vocês não vão ser mortos. Toma aqui um dinheirinho, subornou-os, né? Falou: vai, não conta essa história para ninguém, deixa comigo que eu livro a cara de vocês. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Eles sabiam, eles só não queriam crer. E é por isso que Jesus falava por parábolas, porque Jesus não queria que eles crescem, né? Porque sabia o coração deles, sabia quem eles eram, sabiam que eles não iam crer, e os determinou para não crer, né? Interessante isso. E quando a gente olha para essa multidão desse texto, o coração deles estava longe, porque olhavam para Jesus, mas não enxergavam, ouviam Jesus, mas não entendiam. Eu quero ler com vocês o texto, ele vai do versículo 25 ao 44, diz assim: diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde ele é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Eles estavam dizendo aqui que a profecia dizia que ninguém saberia de onde vem o Cristo, né? Eles estão dizendo: a gente sabe de onde vem esse Cristo, ele é da Galileia. Mas eles não sabiam que Jesus veio da Galileia, mas tinha nascido em Belém, né? Então o texto continua: Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Aí Jesus começa a ser um pouco sarcástico com eles, né? Diz: vocês sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis, né? Vocês não conhecem aquele que me enviou, e ele é verdadeiro. Vocês sabem que ele é verdadeiro, mas vocês não conhecem a ele. E o versículo 29 continua dizendo: eu o conheço, porque eu venho da parte dele, e fui por ele enviado. Então procuravam
prendê-lo. Mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Aqui os fariseus começam a ser sarcásticos, né? Esse cara, a gente sabe quem é esse cara. É o filho do carpinteiro, veio da Galiléia, esse cara é Deus. Por acaso você vai ensinar lá entre os gregos, né? Foi um pouco sarcástico com eles. O versículo 36 termina dizendo assim: que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Do que esse homem está falando, né? Bom, Jesus confronta-os de 3 formas, né? Primeiro, o problema da profunda confusão. Então existe uma confusão ali entre eles, que ninguém sabe se é Cristo ou se não é, se é o Messias, se não é, se ele está falando a verdade ou não. Os opositores não confirmam se ele é ou não, nem prendem e nem deixam ele livre, ficam em cima. Aquela confusão ali entre a multidão, os burburinhos, as conversas paralelas e os líderes preocupados, querendo achar algum defeito em Jesus para prendê-lo. Mas o texto fala: ainda não era a hora. Porque isso ia acontecer, mas no tempo de Deus, mostrando que o nosso Deus está no controle sempre de todas as coisas, nada foge do seu controle, e o seu plano, ele sempre se cumpre, sempre, e sempre se cumpre na hora certa. O plano de Deus nunca é frustrado, na tua vida, na minha vida também, querido, apesar da confusão social que a gente vive, de várias opções para tudo, o relativismo impera, né? Todas as coisas não são absolutas, tudo é relativo, né? Os gostos, as verdades não existem mais, não existe uma verdade absoluta para a nossa sociedade, né? E eles querem fazer até isso com Deus. Deus, cada um tem um, né? E de certa forma isso invadiu as igrejas, né? Porque a gente não olha para a Bíblia, muitas vezes, para falar: é isso que a Bíblia está dizendo, né? A gente se envolve muito com o campo do achismo, né? Bom, eu acho que não é bem assim, eu acho que a gente pode fazer de outro jeito, a gente está sendo um pouco radical nessa área, né? Não, mas o texto bíblico é claro, né? Se a gente não seguir a clareza e o absolutismo do texto bíblico, a gente vai cair no campo da imaginação. Aí é o perigo que muitas igrejas caíram e tropeçaram, abdicando da sã doutrina, né? Hoje ainda, Paulo questionava isso lá atrás e hoje acontece isso. O perigo da gente relativizar, inclusive, a vontade de Deus e a palavra de Deus. Então foi primeira confusão ali, o problema que Jesus tentou resolver, né? O segundo problema que Jesus confronta é da convicção divina. Do fato de Deus ser convicto do seu plano e também ser convicto de que Ele é o Cristo. Então havia um problema ali de convicção do povo, né? E apesar de todos os milagres que Jesus havia feito, de todas as palavras, de nada que as pessoas tinham para questionar a respeito de Jesus, tanto da sua palavra, da sua postura, dos seus ensinamentos, apesar disso o povo ainda não tinha a certeza, a confirmação de que ele era o Cristo, né?
Talvez todos nós aqui creiamos hoje que Ele é o Cristo, né? E muitas vezes nas nossas atitudes a gente não demonstra isso, né? Basta a gente perder o emprego que a gente já perde o chão, né? Então a gente fica desesperado, a gente se desestrutura quando a gente perde o emprego. E agora eu tenho mais 10 parcelas da TV, do celular, eu tenho um aluguel para pagar, né? Poxa, nem paguei aquele meu óculos, né, que eu comprei porque eu não estava enxergando nada. Então a gente fica meio apavorado, né, sem saber o que fazer. E aí surge o crente 6 horas, né? Conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. E ele mesmo não ora, né? Por causa a sua fé não está alicerçada, né, nessa convicção divina como eles estavam, né? Então o terceiro problema que Jesus confronta é o problema do adiamento da conversão. Então as pessoas estavam protelando o render-se totalmente para o Cristo. Já estava mais do que provado, e eles estavam adiando. Sabe aquela ideia, não, eu sou muito jovem, deixa eu aproveitar um pouquinho mais, né? Aliás, cabe aqui, você que é pai de adolescentes, os adolescentes que estão aqui, esse semestre sou eu quem está dando aula para eles na EBD, e a gente está estudando aí sobre a pós-modernidade, né? Sobre os efeitos da pós-modernidade na nossa sociedade e como os adolescentes precisam enfrentar esses desafios, né? A gente está chegando a uma geração chamada geração alfa, né? Que são as crianças de hoje, né? As crianças que nasceram a partir de 2010. Essas crianças, ela pega um iPad e mexe melhor que você nos iPad, com 6 anos de idade, 5 anos de idade, né? Ela já senta na frente do computador e consegue clicar lá no mouse e entrar no YouTube, né? Eu vejo a Manu e o Noah, né? O Noah já está mais grandinho, mas a Manu já entra ali no YouTube, né? E já procura os desenhos que ela gosta, gente. Pasmem, né? Então ela está lá navegando, entrando. Oh, como é que a Manu achou isso? Ela achou no YouTube. E ela ficou fã de um desenho lá, de uma aplicação lá, e ela vai assistindo aquilo lá, e o Creus e a Arite não auxiliaram. É espantoso isso, né? E às vezes a gente não sabe nem ligar o computador, não é assim, queridos? Você que é de uma geração mais antiga aí vai saber o que é isso, né? Então isso é espantoso. E isso tem sido um problema para os adolescentes, porque eles têm protelado a experiência da conversão, né? A conversão que eu digo é chegar lá diante do mundo e confessar que são cristãos. Eles têm ainda vergonha disso. Eles têm vergonha de perder a amizade, o relacionamento com os amigos, né? Eles têm vergonha de não fazer parte de nenhum grupo, de ser isolado, de sofrer bullying, né? Então na EBD a gente está falando sobre isso para os adolescentes. Tragam seus adolescentes tragam seus amigos, porque tem sido um tempo bem legal para a gente. E a gente está falando sobre esse adiamento da conversão também, que era uma coisa que Jesus estava confrontando. Bom, primeiro deles, a gente vai falar sobre o problema da profunda confusão. Vamos tentar ser rápidos para a gente falar desses 3 aí. O que surpreende, né? O que surpreendeu as massas, ou a multidão ali, foi que, apesar das ameaças das autoridades religiosas, Jesus corajosamente proclamava quem ele era, né? E isso deixava-os muito mais confusos, né? Quando o texto fala assim, ó, reconhecem as autoridades, mostrando a profunda confusão e incerteza em relação a quem Jesus era e o que fazer com ele, né? Eles não sabiam o que fazer com o próprio Cristo, não tinham nenhuma convicção firme a respeito da identidade, né, de Cristo Jesus. Pois a pergunta revela dúvidas e descrença para eles. Também estavam perplexos, pois as autoridades religiosas não o prenderam, nem silenciaram, nem os proibiu de falar. As multidões e perguntaram se as autoridades religiosas concluíam assim que ele era de fato Cristo, mas eles também não concluíam, né?
Então, uma grande e profunda confusão, né? A segunda frase aí no versículo 27, ninguém saberá de onde ele é. Isso aí revela que sabia-se apenas o lugar do nascimento, né? Segundo as escrituras, Miqueias fala sobre isso, Mateus também, Mateus capítulo 2, eles só sabiam o lugar onde Jesus tinha surgido e de qual família ele tinha surgido, né? Então, como existia uma profecia dizendo que ninguém saberia de onde ele viria, eles não entenderam, porque esse vir de Jesus não era de uma família, ou de um lugar simplesmente, né? Ele vem de um lugar onde ninguém conhece. Jesus fala sobre isso depois no texto, né? Bom, no círculo judaico havia se desenvolvido uma tradição que dizia que o Messias apareceria repentinamente ao povo, baseando-se numa interpretação errônea de Isaías 53 e de Malaquias capítulo 3. Ou seja, a identidade do Messias teria que ser totalmente desconhecida, até que repentinamente aparecesse a Israel e realizasse a redenção de Israel. É isso que eles acreditavam. Que Jesus nunca teria sido visto até a sua aparição, e ele chegaria como uma surpresa assim, né? E não foi isso que aconteceu. Eles acompanharam Jesus desde criança, né? Crescendo em sabedoria no templo, aprendendo, ensinando. E esse menino eles viram ali nascendo de uma família humilde, por isso eles tiveram muita dificuldade. Claro que não foi por isso, por causa dos seus corações duros, né? Bom, uma terceira frase diz aí que ele clamou: vós me conheceis, sabeis de onde sou. Isso foi, como eu disse, uma ironia, né? Quando a gente olha para o capítulo 8, versículo 19, quando Jesus diz aos fariseus que eles não o conhecem nem a seu pai. Então ali está dizendo que conhece, depois ele diz que não conhece. É claro, ele está sendo irônico naquele momento, porque eles, mesmo que conhecessem que Jesus viesse de Belém, né, nasceu em Belém, eles não acreditariam no próprio Cristo, né? Você lembra daquela passagem quando os discípulos estão ali atravessando o mar da Galileia, estão ali atrás de Jesus por causa da comida, né? E Jesus fala: vocês não estão vindo atrás de mim pelo motivo correto. Vocês estão vindo atrás de mim porque eu dei de comer para vocês, né? Eu posso fazer chover pão do céu como no Antigo Testamento, vocês lembraram disso, mas vocês vão continuar não crendo nisso, né? Uma outra frase diz assim: aquele a quem vós não conheceis, ou seja, a rejeição a Jesus revelava a falência espiritual deles. Certo? Então eles rejeitavam a Jesus não por causa de algo que Jesus fez, ou por falta de algum cumprimento da promessa do Messias, a respeito do Messias. Eles rejeitavam a Jesus por causa que não atendia às suas necessidades, né? Esse Jesus não atendia às suas necessidades. Eu imagino hoje Jesus não pregaria em muitas igrejas, né? Porque o discurso Jesus, há pouco texto atrás, eu acho que umas 3 semanas atrás eu falei sobre isso, eles diziam assim, duro é esse discurso, né, os discípulos. E os próprios discípulos que viram tudo de Jesus e acompanharam Jesus foram começando a sair. Começaram a sair, muitos a Bíblia fala. E aí Jesus vira para os seus apóstolos, aqueles mais próximos, e fala: e vocês? Vocês não vão sair também? Era muito duro o discurso de Jesus, né? E Jesus hoje pregando no nosso Brasil, pouquíssimos iam seguir Jesus, porque Jesus não fala nada do que a gente quer ouvir, ele fala do que a gente precisa ouvir. Não é verdade, queridos? Pastor Alexandre, a gente contou isso aqui, o pastor Alexandre, missionário, lá em Itaí. Pastor Alexandre uma vez foi indicado para ser pastor de uma igreja grande, e os líderes da igreja responderam assim para quem indicou: aquele que tem aquele carro velhinho quadrado, que ele tinha um golzinho quadrado, aquele antigo, né? Aquele que tem aquele golzinho quadradinho lá, velho, não, ele não tem o perfil para a nossa igreja, por causa do carro que ele tinha.
Então, eu me lembro que a pessoa que indicou virou para esses líderes e falou assim, ó, Jesus jamais pregaria na igreja de vocês, né? Ele chegaria de burrinho, com o pé todo sujo do deserto, cheio de lama, né? Barbudo, cabelo embaralhado, feio. Jesus era feio, hein? A Bíblia fala que não havia formosura nele. E ele não tinha onde reclinar a cabeça. Imagina isso. Com aquele, andando naquela areia do deserto, sujando os pés, aquela roupa devia estar bem limpinha, né? Suada, não existia desodorante na época, os que tinham eram ricos, aqueles perfumes caríssimos, né? Da época. Jesus devia de estar com a subaqueira danada, né? Debaixo daquele sol escaldante, né? Muitas igrejas não receberiam Jesus para pregar. Triste isso, né, queridos? Mas esse texto está alertando acerca disso, né? Aquele a quem vós não conheceis, né? Vocês veem, vocês convivem com ele, mas vocês estão rejeitando porque ele não atende o que vocês querem, né? O rei que vocês esperavam era um pomposo, rico, para trazer prestígio para a nação, para trazer crescimento financeiro, status para a nação de vocês. E vocês não querem um rei humilde, que prega o desfazer de si mesmo, né? O abandonar de suas próprias vontades. Isso é bem sério, né, queridos? E a gente tem muita dificuldade com isso, né? Tem muita dificuldade de renunciar à própria vontade, né? Eu digo por mim. O segundo problema é o problema da convicção divina, né? Então o versículo 30 vai dizer: ainda não era chegada a sua hora, né? Isso revela a razão pela qual ainda não podiam prendê-lo, né? Deus está no controle, vocês vão prender, mas só no momento em que Deus quiser, não é na hora que vocês querem. Isso é muito maravilhoso, saber que o nosso Deus é o Rei do universo, é o que controla todas as coisas, né? O tempo de Deus para tal ainda não havia chegado. No versículo 31, ele diz que muitos creram. O povo estava ali dividido, né? Enquanto alguns queriam prendê-lo, outro grupo de remanescente, de crentes fiéis, queriam segui-lo, estar junto com eles, né? Cristãos genuínos. A pergunta retórica não visualizava a possibilidade de outras pessoas fazer maiores milagres do que Jesus. Pergunta retórica é aquela pergunta que você já sabe a resposta, né? E você nem espera que alguém responda, porque a resposta é óbvia, né? Ninguém faria milagre maior do que Jesus. Nenhum humano, nenhuma pessoa sobre a terra poderia fazer maiores milagres do que ele fazia. E por isso a multidão continuava dividida até aqui, né? O versículo 32 diz que era um grupo dos fariseus e os principais sacerdotes. Historicamente, os fariseus, como eu disse, eram inimigos, né? Mas eles se uniram ali para perseguir Jesus. João repetidamente liga esses dois grupos em vários textos, né? E sempre na intenção de prejudicar ou boicotar ou prender Jesus, achar alguma falha nele, né? Eles ficaram alarmados quando souberam que alguns estavam crendo em Jesus. Isso aí está no versículo 31 também, né? Bom, o terceiro problema do adiamento da conversão, né? O versículo 34 diz: aonde eu estou, vós não podeis ir. Agora, nesse momento, vocês não poderão ir até lá. O retorno à origem celeste junto ao Pai. Por enquanto, ainda não é o tempo de vocês irem para lá. Vocês têm a possibilidade de ir. Aquele que há poucos capítulos atrás, João falou assim, Jesus dizendo: o Pai me dá, e aquele que o Pai me der, eu jamais vou desprezar. Esse eu vou ressuscitar e levar no momento futuro. Ele está repetindo isso aqui em outras palavras, né? Dizendo: olha, nesse momento vamos adiar, né? esse momento, mas um dia isso acontecerá, conforme a vontade do Pai. E vocês, saduceus, fariseus, vocês não vão entender.
vocês vão continuar perseguindo até o fim. E mesmo depois de ressuscitado, que foi o fato lá, quando os soldados chegam até os líderes lá, mesmo depois vocês não vão crer, né? Jesus, após a sua ressurreição, tinha apenas 500 discípulos, seguidores. Um pouco mais de 500. Imagina, se nós temos aqui hoje 100 pessoas, seriam 5 porções dessa daqui. O próprio Cristo teve 500 discípulos. Né? E se você lembrar, ali aos pés da cruz, tinham 3 pessoas apenas, né? A sua mãe, Maria Madalena, que era uma prostituta convertida, e o próprio João, o discípulo, que está escrevendo esse texto aqui. Né? Os 3 estavam ali ao pé da cruz. E aquela possibilidade foi aberta para os 2 ladrões, né? E um vira para Jesus e fala: pô, tu não é Deus? Salva-te a ti mesmo e a gente, aproveita e leva a gente também, né? E o outro do outro lado diz: você não sabe o que está falando. Nós estamos aqui porque merecemos, fizemos algo para estar aqui. Mas esse aí jamais fez alguma coisa, ele não merece estar aqui. E aí ele vira para Jesus e fala: Jesus, por favor, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. Jesus vira para ele e fala: ainda hoje estarás comigo lá. Você percebe que não precisou de muito para aquele bandido, ladrão da cruz, olhar para o Cristo e reconhecer que ele era o Cristo. Isso é muito bonito. É muito bonito. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê os discípulos seguindo a Jesus durante tanto tempo. E Jesus falando assim: olha, ainda não é tempo de vocês se converterem, porque vai ter um consolador que virá, e esse vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Vocês não conseguem fazer isso sozinhos. Não é chegada a hora ainda, vai chegar. A hora em que eu serei preso e que vocês terão a oportunidade de Deus fazer vocês se converterem. Né? Esse processo que vem do próprio Deus. E aquela oportunidade da cruz foi tão pequena e tão curta. E aquele ladrão olhou para aquele Cristo e falou: olha, Cristo, você é quem você diz, eu acredito. E o Cristo em resposta falou: você vai comigo, filho, porque você creu. E os discípulos que estavam aqui, muitos da multidão, não creram. Muitos deixaram de seguir o próprio Cristo, né? O próprio Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? Como nós somos dependentes do próprio Deus para fazer essa transformação no nosso interior. Nós não conseguimos, querido. Se você entrou aqui hoje desanimado, cansado, né? Cansado desse costume de vir, sentar e ouvir, cantar. Tem aquele dia que você não quer nem levantar na hora do louvor, né? Você está com o corpo pesado, cansado, sabe? Você não queria estar aqui. Pois, querido, se sinta humano, porque eu já tive isso várias vezes. Por várias vezes eu já fui à igreja, já vim aqui no salão e não estava com vontade de estar aqui. Porque o dia a dia é muito difícil para nós, né? Depender de Cristo é muito difícil. E a gente cada dia se envolve mais com essas coisas do mundo. E a gente fica meio confuso, como estava a multidão, né? Talvez a gente pode olhar para esse texto e dizer: olha, se eu estivesse ali, eu estaria seguindo a Jesus de verdade. Eu não sei. Talvez essa confusão que a gente vive no dia a dia, né? Entre satisfazer o desejo da nossa carne e a gente se descontrola por tão pouco, né? É só o marido falar assim: já vou. Pela segunda vez você: mas é um preguiçoso mesmo, né? Não é? É só a esposa atrasar um pouquinho mais para a comida ficar pronta ou queimar o feijão que você fica maluco. Não, feijão pode queimar, mas esquecer de comprar farinha, né, mano? Não pode, né? É só ela pisar na bola e alguma coisinha que a gente já explode, fica nervoso. É só o teu filho perguntar: pai, 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 que você já se vira para ele: que foi, filho? Pronto, já pecou, né? É tão rápido. É tão rápido, né? Eu estou vendo os filhos olhando: tá vendo, pai? Tá vendo? Mas é tão rápido isso, né?
Talvez essa confusão que eles viveram naquele momento é a mesma confusão que a gente vive hoje, né? O confronto entre o nosso desejo e a vontade de Deus. É o que Paulo fala, né? A vontade, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Por isso ele fala, eu esmurro o meu próprio corpo e eu reduzo ele à escravidão. Né? Por isso que Deus me deu um espinho na carne, para que eu não me glorie de mim mesmo, né? E ele está falando esse contexto porque ele tinha acabado de passar uma experiência interessante, né? Ele não sabe se foi no corpo, fora do corpo, se foi real, se ele estava dormindo, né? Mas ele fala que ele teve umas experiências com Deus e ele teve esse espinho na carne para evitar que ele se gloriasse de ter uma proximidade tão grande com o próprio Cristo, né? De ser comissionado pelo próprio Cristo, né? Ele fala que ele é um apóstolo fora de tempo, né? Então, para que ele não se glorie, Deus colocou um espinho na carne. E talvez o problema que te traz triste hoje à noite, querido, seja o teu espinho na carne, né? Aquilo que vai te fazer crescer, aquilo que vai te ajudar a continuar humilde, simples e dependente do Senhor. Amém? Que seja assim na minha vida e na tua, tá bom? Bom, eu acho que a bateria aqui deu um... E aí, o Darling, por favor. Aonde estou, vós não podeis ir, né? A outra frase está entre os versículos 35 e 36. Aí, obrigado, Darling. 35 e 36, né? Diz, com o fim de ensinar a outros, né? Eles estavam sendo sarcásticos, como eu disse. Ele estava falando aqui dos judeus prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo, né? Que estavam lá na Grécia, os gregos. E aí ele está dizendo assim, olha, será que você vai até lá para ensinar esses judeus convertidos, né? Para ensinar esses judeus convertidos. Você vai lembrar que em Atos, os discípulos se encontram, ou melhor dizendo, o Sinédrio ali se encontra para resolver se eles iam impor sobre os gentios convertidos a circuncisão ou não. Lembra disso aí? Porque eles queriam que os gentios fossem circuncidados também. E isso era um recuo nos ensinos de Jesus. Eles queriam judaizar a igreja primitiva. E você vai ver esses problemas em todas as cartas de Paulo, com os falsos profetas, com os Gálatas, em Coríntios, em Efésios, em todas as cartas de Paulo, Paulo alerta sobre os judaizantes, né? Então ele está falando, olha, existem um grupo de cristãos lá, né? Um grupo de judeus convertidos, e você vai ensinar para eles sobre a lei, porque eles realmente não estão se familiarizando com o teor do judaísmo, né? Eles estão ainda vivendo uma vida meia boca em relação ao judaísmo. Você vai até lá ensiná-los, sendo sarcásticos, né? Bom, depois disso, Jesus, ele se revela, né? Ele se revela como a fonte, né? A fonte de água viva, né? No primeiro versículo, ele faz essa afirmação, né? Versículo 37. Em algumas afirmações de Jesus, em meio àquela confusão, ele diz, olha, no último dia, né? Quando ele fala no último dia, ele está falando um dia diferente do dia da controvérsia. Você vai lembrar do capítulo anterior, ou no começo do capítulo 7, essa passagem do capítulo 6 por capítulo 7, quando eles sugerem se Jesus era bom ou se ele estava enganando o povo, né? Vai lembrar disso, acho que o pastor Creuze falou um pouco sobre isso semana passada, né? Então existia uma dúvida aí se ele era bom ou se não era, chamado dia da controvérsia ali, né? Havia uma dúvida entre eles, uma controvérsia muito grande, quem era o Cristo. Começou ali, e aí ele começa a afirmar, começa a falar algumas coisas sobre isso, né? Os judeus se maravilharam como Jesus nunca tinha estudado em um centro rabínico, né?
E como que ele sabia de tanta coisa se ele não tinha estudado em uma escola famosa, né, do judaísmo? Talvez por isso os fariseus, que eram de uma escola e os saduceus do outro, também reforçaram os questionamentos em cima de Jesus. E a maior raiva deles é, apesar deles terem estudado nessas escolas, eles não viam em Jesus nenhuma controvérsia, né? E eles viam, pelo contrário, que Jesus sabia muito mais do que eles a respeito da lei, né? Através das suas respostas e através das suas afirmativas, né? Tanto o conteúdo quanto o método de Jesus era qualitativamente diferente dos outros mestres, né? Então o ensino de Jesus era muito melhor do que os ensinos dos mestres fariseus e saduceus, né? E por eles olharem Jesus vindo daquela família simples, pobre, crescendo ali no meio deles, né? E eles olharem para Jesus, nunca ter estudado numa escola famosa e ver tanta sabedoria e tanta perfeição no seu ensino, isso deixava eles furiosos. Os deixavam furiosos, né? Queriam matá-lo, Jesus, matar de qualquer jeito. Bom, na sequência ele vai falar, se alguém tem sede, né? Essa frase aí, durante alguns séculos antes de Jesus, tinha uma tradição dentro da festa dos tabernáculos, que era uma festa própria dos judeus, né? Que eles pegavam uma vasilha de ouro cheia de água, e isso vinha de um poço famoso, né? O poço de Siloé. Essa água era resgatada do poço de Siloé, que vinha de uma fonte. Veja só, Jerusalém tinha uma fonte de água subterrânea, era a única fonte de água potável que Israel tinha. E essa fonte era subterrânea para que os inimigos não contaminassem, não envenenassem a água. Então eles fizeram um arqueduto, né, que vinha por baixo da terra e entrava dentro da cidade e despejava dentro do tanque de Siloé. E era usado para purificação, para beber, era a única fonte de água potável. E eles tiravam essa água de lá, certo? E levavam para o templo, né? O sacerdote fazia uma procissão e as pessoas naquele dia de festa iam caminhando atrás do sacerdote. Ele levava até o templo para fazer uma consagração ao Senhor, né? Eles entravam no portão, entravam no átrio do templo e tocavam as trombetas, né? Tocavam 3 toques de trombetas lá, e aí as pessoas comemoravam com a alegria daquela ocasião, né? O povo recitava salmos, recitava especialmente Isaías, capítulo 12, versículo 3, que tinha a ver com as fontes de água para salvação, né? O profeta diz ali. E aí eles começavam a cantar, o coral ali de fundo, imagina, né? Um grande evento, o coral ali recitando, cantando o Salmo 113 até o Salmo 118. Então imagina aquela multidão cantando salmos, e eles consagrando aquela água ali ao Senhor, oferecendo como sacrifício, né, ao Senhor, bem na parte matutina do dia, né? Esse uso da água simbolizava a bênção que Deus dava através da chuva por causa de suas plantações, né? Então era uma comemoração. Deus mandava a chuva no momento certo para que o povo de Israel colhesse a plantação. E eles faziam uma festa para comemorar o Senhor aquele evento, né? Então Jesus está falando da água viva, porque ele está falando aos fariseus e os saduceus, ele está relembrando de um costume judaico, né? E está dizendo, está aqui entre vocês a água, a fonte de água viva que jamais vai esgotar. A exemplo daquela água limpa e cristalina que eles dependiam tanto, né? Tão preciosa. E ele diz, dessa água ninguém jamais vai ter sede, quem beber, né? Jesus usou esse acontecimento como uma lição prática e oportunidade para fazer um convite público no último dia da festa para as pessoas aceitarem-o como a fonte de água viva, ou como a água viva, né?
Suas palavras lembram o texto de Isaías 55, versículo 1. E aí ele continua dizendo, 3 palavras, né, ele usa ali: sede, venha e beba. Tem sede? Venha, beba dessa água, né? Essas 3 palavras resumem o convite do evangelho, né? Você tá mal, tá ruim, tá difícil, tá com sede, beba do lugar certo. Beba da fonte que é pura, assim como o povo fazia lá no Antigo Testamento, assim como Israel fazia. Beba do lugar certo. Outras fontes de água estão contaminadas, não são puras. Você tem que beber do lugar certo. E eles comemoravam aquela água que descia do céu e dava o alimento, dava o mantimento para eles, a total dependência de Deus. Então a proposta é: está com sede, está difícil, não está fácil a vida cristã, as lutas vêm, as tentações estão aí, muitas a gente cai, muitas a gente consegue vencer. Está com sede? Venha ao Pai, tira o teu fardo, né? Está pesado, né? Ele vai livrar, Ele vai limpar, Ele vai aliviar esse fardo, né? Está cansado, sobrecarregado? Vinde a mim, eu vos aliviarei. Beba, mas beba da fonte correta, não beba de outra fonte, beba do lugar correto. Queridos, de onde você tem buscado ajuda? De onde vem a tua força? A tua confiança está onde? Em quem? Ou no quê? Na tua conta bancária? No teu salário? No teu emprego? Na tua família? No teu marido? Na tua esposa? Nos amigos? No alimento que está na tua despensa? No que está a sua confiança, querido? Parece besta falar isso para crentes, né? Mas muitas vezes a gente não utiliza-se de Deus para resolução, ou para o acompanhamento, ou para o consolo em meio aos problemas. A gente não busca em Deus. Quantas vezes você está passando por dificuldades, por problemas, por lutas, e você não está lendo a Bíblia durante esse tempo, né? Quantas vezes você deixa de vir para a igreja porque você está com pecado? Quantas vezes você deixa de vir com a comunhão, ou na congregação, ou na reunião com os irmãos, porque você não se sente digno de estar aqui, né? Quando é nesse momento justamente que você precisa buscar força em Deus. Você fala assim: eu não vou ler a Bíblia porque eu fiz isso hoje, eu não... Sabe, eu não estou com cara, eu estou com vergonha de Deus, sabe? Mas é nesse momento que você precisa ir e beber da fonte certa, beber da água correta, aquela água que vai matar a tua sede. Amém, queridos? Muito bem. Ele, no versículo 38, ele cita a água viva, né, como já dissemos. E o rito de derramamento de água também estava associado com uma tradição judaica, né, como o prenúncio de rios escatológicos de água viva encontrados lá nos textos do Antigo Testamento, né? Ezequiel, especificamente, capítulo 47, Zacarias também, capítulo 13, prenuncia, né? Pré-anuncia, né? Fala a respeito de algo que ainda não aconteceu, né? Eventos escatológicos sobre a água viva que virá um dia e sanará a sede daqueles que creem, né? Da humanidade em definitivo, né? O significado do convite de Jesus centra-se no fato de que ele era cumprimento de tudo o que a festa dos tabernáculos antecipava. Ele diz: sou eu. Sabe aquela água viva, aquela água que matava a sede de Israel? Sabe aquela única fonte de água viva que vocês tinham? Era uma profecia sobre mim. Eu estou aqui para cumprir isso. E o mais interessante é que os opositores não conseguiam achar problema nisso, porque eles sabiam que realmente era o cumprimento, né?
A semana que vem, o pastor Creuso vai falar um pouco mais sobre isso, né? Como será que os fariseus e os saduceus reagiram? Porque a gente está falando da reação de algumas pessoas, mas a gente não falou diretamente como os fariseus e os saduceus reagiram a isso, né? Como será? A sequência do texto vai falar sobre isso, e semana que vem você vai poder experimentar com a palavra do pastor Creuso, né? Mas enquanto isso a gente vai ver a reação de algumas pessoas, como elas reagiram a essa palavra de Jesus. Bom, a partir do versículo 40 vai até os 52, mas nós vamos parar no 44. Nós vamos ver a reação de 3 povos, de 3 diferentes públicos dali da multidão. E o pastor Creuso vai falar do finalzinho semana que vem, aguardem, tá bom? Muito bem, a primeira reação foi a reação dos persuadidos, né? Ali no versículo 40 a 41, né? Quando eles dizem, virá da Galileia, né? Bom, isso mostra a grande ignorância do povo, como eu já disse, né? Porque Jesus nasceu em Belém da Judéia, né? Que era de onde realmente viria o Messias, né? Isso está em Miqueias capítulo 5, a profecias, e o cumprimento está em Mateus capítulo 2, versículo 6, Lucas capítulo 2, versículo 4 também fala sobre isso. Eles nem sequer se preocuparam de investigar primeiro de onde teria vindo o próprio Cristo, né? Como Jesus veio de viagem, né, da Galiléia, então eles falaram, veio de lá. Mas eles nem queriam saber, na verdade, né, queridos? Eles não estavam preocupados de onde realmente via Jesus. Jesus era uma ameaça para eles, né? Eles não queriam essa confirmação, por isso eles se levantavam contra o próprio Cristo, não é? Bom, a segunda reação foi a reação dos contrários, né? Parece que os persuadidos são contrários, mas não, né? Eles estavam convencidos de todos os lados, né? De todas as opções do que Jesus era, mas os contrários foram contra mesmo, né? O próprio Cristo. Está ali a partir do versículo 41b, invadindo o versículo 42, né? Quando diz, a Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi e da cidade de Belém, onde viveu Davi. Com essa pergunta, eles já estavam confrontando e confirmando que não era, né? Eles estavam se opondo já diretamente, né? Bom, eles sabiam que sem saberem que ele viera do próprio lugar de onde estava prometido, né? O terceiro grupo é a reação dos hostis, né? Que eles eram contrários, não diretamente, mas eles se hostilizaram, né? Eles recuaram, eles se fecharam para o que Cristo estava falando. Não se levantaram contra diretamente, mas eles recuaram e falaram, opa, eu acho que não é não, né? E aí ele confirma isso ali nos versículos 43 e 44, quando ele diz, assim um povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão, né? Eles estavam hostis, queriam prendê-los, queriam ajudar, estavam contra, mas eles subiram em cima do muro. Sabe aquela pessoa que você vai exortar e ela fica... Sabe o teu filho, quando você está falando, filho, você não está, ele... pai, sabe? Ele não está se levantando contra você, mas ele está se hostilizando ao que você está falando. Ele não olha para você, ele olha para cima, ai, não é? Está se hostilizando, era isso que algum grupo estava fazendo ali, né? Isso por causa das suas dúvidas em relação à sua ignorância de quem era o próprio Cristo. Bom, semana que vem o pastor Creuso vai continuar isso aí, né? Ele vai falar sobre os confusos e as autoridades religiosas. Provável que ele vai focar mais nas autoridades religiosas. Eu peço que você esteja aqui domingo que vem, para você saber como é que fica o final dessa história, né? Como que eles reagiram e o que aconteceu no final desse texto. Mas eu quero deixar uma pergunta para você, que é a pergunta do começo, né? Em relação às reações, né? Quais delas têm a ver com você, né? Quais das reações? A reação dos contrários, as reações dos hostis, né? Tem uma frase que eu quero deixar, diz assim,
se opor a alguém ou a algo, eu coloco aqui até uma filosofia ou a um ensinamento, pode revelar um coração insatisfeito com a verdade dita, certo? Então eu estava dizendo isso para alguém essa semana, a pessoa falou, puxa, é verdade. Aí eu me lembrei dessa frase e lembrei de pôr aí, eu falei o seguinte, ó, muitas vezes alguém se opõe a você, mas não por você, porque o que você está dizendo não é agradável a ela, é o que estava acontecendo nesse contexto, né? Então muitas vezes você vai exortar um irmão, vai conversar com ele, e ele vira a cara para você, mas a raiva que ele projeta em você, que ele joga para você, não é por você, mas é porque ele não quer ser confrontado, ele não quer acreditar que você está certo do que você está dizendo a respeito dele, não é? É por isso que existe o processo de disciplina na Bíblia, né? Porque muitos ficam arredios à verdade que está sendo dita, se opõem a você só como desculpa. Isso acontece em casa, né? Isso acontece em casa. Então você fala assim, olha, pô, feijão queimou, pô, queimou feijão todo. Ixi, misturei tudo. O feijão queima toda hora, né? Aí a mulher fala assim, então faz você. Não é? Resolveu o problema. Você faz, você fica ali, né? Fala, aí você pensa assim, em 5 segundos, eu não sei fazer feijão, né? Então a minha esposa precisava fazer, né? Então eu fui mal, acho que eu me embananei. Então na verdade assim, a esposa, ela não está indo contra o marido diretamente, né? Dependendo como ele fala, pode até ser. Mas existe uma verdade ali, que ela está queimando o feijão toda vez que faz, né? Em vez dela falar assim, puxa, é verdade, né? Eu preciso caprichar um pouquinho mais. Ela se levanta contra ele, porque o que ele falou não foi agradável dela ouvir, né? Com o marido acontece isso também, não é? A esposa fala assim, poxa, será que não dá para colocar a toalha no varal, né? Tem que ficar em cima da fronha que eu acabei de trocar. Tem que ficar em cima do lençol que eu acabei de trocar, aquela toalha molhada, né? E aquelas pegadas, né? Sai do banheiro e vai no caminho assim do quarto, né? Você fala, poxa, será que não dá para você pendurar a toalha? Não, né? Na boa, o marido fala assim, agora tem que lembrar de tudo, né? Na verdade, ele devia de parar e falar assim, poxa, é verdade, né? Eu preciso, né, tomar cuidado, mas aquilo não foi agradável dele ouvir, aí ele se levanta contra você, leva para o pessoal, não é isso? É isso que diz a sequência, ou seja, não podemos nos opor, não é opor? Né? Eu acho que está certo, né? Ao que as escrituras dizem, porque isso por isso levamos para o pessoal, como os fariseus e os saduceus. O problema é que muitos são confundidos nesse processo. Então imagina assim, quando nós nos opomos ao que a Bíblia diz, existe um problema direto com o que você está fazendo e também indireto, porque as pessoas que estão vendo você fazer, elas também vão ficar confusas. Poxa, mas o que está certo? O que a Bíblia está dizendo ou o que aquela pessoa está fazendo? É o famoso testemunho, né? Então, quando a gente começa a pisar na bola nisso, a gente pode iniciar um processo de confusão. Isso acontece em casa com os filhos, né? Então, quando eles vêm na igreja, eles ouvem que o pai tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e aí ele chega em casa e o pai é um cavalo com a esposa, né? E quando diz que a esposa tem que ser submissa ao marido, né? Ajudadora, auxiliadora, né? E a esposa não é difamadora, é fofoqueira, linguaruda, né? E o filho está vendo aqui, ele fala, poxa, eu estou confuso, eu não sei o que é certo, se são o que os meus pais estão ensinando com a vida deles ou o que eu estou ouvindo na igreja. E nesse processo muitos adolescentes se desviam, né? Muitos adolescentes se perdem porque eles chegam numa certa idade. É claro que essa não é a única ou a principal motivo, né, queridos? O principal motivo é a dureza do coração do próprio filho. Mas isso contribui para a confusão, né? E aí depois a confusão proporciona, né, ou impulsiona aquele pecado, aquela dificuldade da própria criança, né?
Quem sai da igreja por causa de homens, nunca esteve nela por causa de Deus. Tem muita gente deixando as igrejas porque é duro o discurso, né? Tem muita gente fazendo isso. Uma última frase para a gente terminar, do Mark Driscoll, diz assim: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja. Pode ser que tenha se casado na igreja e até morrido na igreja. Ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. Duro isso, né? Mas a pergunta que eu gostaria de deixar é: como você está reagindo ao discurso de Deus? Como você reage às verdades bíblicas que têm sido ditas para a gente, né? Se isso tem mexido com a gente suficiente para que a gente corra atrás desse Criador do universo, né? Desse Deus que é bom o tempo todo, né? Ele continua sendo bom o tempo todo. Nunca vai falhar, nunca vai faltar. E por mais que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, né? Ele ama e Ele cuida. Amém?